Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio, o nosso programa aqui onde a gente conversa com cientistas e comunicadores de ciência brasileiros. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu vou dizer que é uma honra aqui poder conversar, até porque tem uma obra muito extensa, que é a professora Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília. Sem mais delongas, vou trazer ela aqui na tela. Débora, é um prazer imenso poder conversar com você. A honra é minha, Sofia. Muito obrigada, viu, pelo convite, por esse momento com você. Perfeito. Débora, o primeiro contato que eu tive com o seu trabalho foi com relação ao aborto, né? Você fez um censo, me corrija se eu estiver errado, mas você chegou a fazer um censo sobre o aborto no Brasil e mostrou que é uma questão muito maior do que a gente costuma pensar. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre os quais achados que você chegou nessa sua pesquisa? Claro. Sofia, foram várias pesquisas, né? Eu vou responder para você da do censo, que foi nos serviços de aborto legal. Mas vamos começar com a sua pergunta primeiro, né? Qual é o grande achado do que foi a Pesquisa Nacional do Aborto? Que ela não teve uma metodologia de censo, ela teve uma metodologia amostral. Uma amostra é diferente de um censo, porque no censo a gente, como se fosse entrevistar todas as mulheres em idade reprodutiva no Brasil, né? O que é muito difícil, é quase impossível. Então, quando um censo, que é uma metodologia muito poderosa na ciência, quando a gente não consegue fazê-la, nós usamos uma amostra com seus intervalos de confiança. Então, a Pesquisa Nacional do Aborto, ela usou uma amostra e ela entrevistou mulheres entre 18 e 39 anos. Além disso, para falar um pouquinho mais do método, essa pesquisa fez uso de uma urna secreta. Lembra aquelas urnas que a gente votava no passado, a gente, né, jogava ali o voto? Porque nós havíamos descoberto, e outros pesquisadores antes de nós, isso é uma característica da ciência, a gente vai aprendendo um com os outros, tinham descoberto que quando a gente faz a pergunta cara a cara, né, você já fez um aborto na vida? Nós encontrávamos uma em cada 15 mulheres. Aos 40 anos já teria feito um aborto. Quando nós colocávamos a urna, nós encontrávamos, no primeiro momento que nós fizemos isso, pelo menos uma em cada 5, e a versão mais corrigida, mais recente, uma em cada 7 mulheres aos 40 anos já fez um aborto. O que significa dizer, então, Sofia, que uma em cada 7 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto? Que todas nós conhecemos 7 mulheres de 40 anos. É contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma delas já fez aborto. Uma delas, se a lei penal não tiver colocado a mão, teria passado pela prisão. Isso significa 500.000 de mulheres no Brasil todos os anos. Então, é muita mulher, é muita gente próxima de nós, senão nós mesmos. É claro que quando nós vamos para algumas características que atravessam a desigualdade brasileira, como essa mulher ter menor escolaridade, essa mulher ser mais pobre, essa mulher ser negra, maiores as chances dela ter feito um aborto. Isso não quer dizer que as mulheres mais ricas, mais escolarizadas não façam, mas a população brasileira está majoritariamente marcada pela desigualdade, majoritariamente as mulheres são trabalhadoras, as mulheres são negras no Brasil, então você tem uma maior concentração nessa população. Tem um segundo dado que eu queria mencionar, para voltar para você, é que das mulheres que fizeram um aborto, uma em cada 2, Sofia, fez o primeiro aborto antes dos 19 anos. Então, o aborto no Brasil, ele é uma questão da mulher comum, ela tem filhos, quando ela respondeu à Pesquisa Nacional do Aborto, ela professa uma religião, ela conhece a maternidade, ela fez o primeiro aborto muito jovem, e aí a pergunta é o que faz a clandestinidade com essa mulher, leva ela para muito risco, e ela é o rosto das mulheres que são dependentes da legalidade para ter acesso a um procedimento seguro. Então, a Pesquisa Nacional do Aborto, que calculou a magnitude do aborto no Brasil, ela foi realizada com a pesquisa amostral.
Entendi. E realmente são dados que dão outra visão, né, porque é uma coisa que parece tão distante. E quando a gente pensa nisso, como que você vê a forma com que a nossa sociedade lida com isso? Se é uma porque eu acho que a própria metodologia que você me descreveu já dá uma dica, né, que as mulheres não se sentem seguras para falar sobre isso. O que mais que a gente pode pensar sobre como a nossa sociedade lida com algo que, na verdade, é muito mais comum do que as pessoas imaginam? Talvez nós pudéssemos responder essa pergunta com 3 formas de pensar o problema. Começar pelo que você mesma disse. Você disse: "Olha, tudo que você acabou de me descrever, que é a mulher comum, ela é muito jovem, ela, né, é uma mulher negra, uma mulher trabalhadora que tem filhos, parece que a gente está falando de alguém muito distante. E a gente está falando de alguém muito próximo de nós. É uma festa de Natal, 7 mulheres com mais de 40 anos, uma delas já fez aborto. Então, ela é a sua mãe, a sua irmã, você mesma, a sua filha, alguém da sua família, dos seus afetos. Então, essa é a primeira coisa, esse exercício de imaginação, movê-lo do distante para perto de nós, Sofia. Tirar essa distância que é a moral, quando ela convoca o dogma, e esse é o segundo ponto para nós pensarmos, ela faz esse exercício falso de como se fosse só uma discussão filosófica, dogmática. Não, a gente está falando sobre a vida vivida de mulheres muito jovens, muito próximas de nós. Então, essa imaginação com o rosto da sua família, da minha família, dos nossos amores, é muito importante para nós aterrarmos a conversa sobre aborto, distante da distância das abstrações do mundo vivido. O segundo é que a imaginação que nós temos que praticar é menos sobre você é contra ou a favor. A pergunta já tem uma possibilidade de resposta e ela é falsa. Aborto não é uma matéria se somos contra ou a favor. Ela é uma matéria sobre como é que melhor cuidamos. Como é que nós cuidamos das meninas que sofrem violência? Como é que nós cuidamos das mulheres muito jovens? Como é que nós, inclusive, evitamos o aborto? E a resposta não é pela criminalização. Nós não temos nenhuma outra necessidade de saúde com a magnitude do aborto em que nós regulemos por uma política criminal. Ou seja, o castigo ele não vai reduzir a prática e só vai levá-lo para uma clandestinidade de risco. Mas o terceiro exercício de imaginação é sobre fazer a pergunta certa aqui. A pergunta não é eu sou contra ou a favor. Nós não somos a favor. As pessoas não vão ser a favor do aborto, elas são a favor das mulheres vivas, das meninas serem cuidadas quando sofreram um estupro na casa aos 9, 10 anos, e que não peregrinem por serviços. Então, a pergunta certa é: devemos prender uma mulher porque precisa fazer um aborto? Devemos deixar uma menina de 9 anos se manter grávida em uma experiência comparável à tortura? Devemos ter que falsamente escolher uma mulher que tem uma doença terminal e precisa interromper uma gestação para salvar a própria vida e cuidar dos seus filhos e dizer pode ou não fazer um aborto para salvar a vida da mulher? Essas são perguntas falsas. A pergunta correta é: queremos prisão para essas mulheres? Não, nós não queremos. Queremos evitar o aborto? Queremos. E nós sabemos como evitar. Melhor planejamento familiar, melhor acesso à informação, melhor educação sexual, retirar as mulheres de situação de violência doméstica, psicológica, sexual em relações afetivas e familiares. Então, nós temos um pacote muito extenso de como atuar em políticas públicas, no bem comum, para evitar o aborto. Mas nós precisamos nos afastar das falsas perguntas. Perfeito. Opa. Aí, tá funcionando o microfone. Perfeito, Débora. Quando eu olhei o seu currículo, o seu trabalho e tal, eu vi que você tem o seu trabalho com a questão das mulheres, ela vai muito além de só a questão do aborto, que é a que eu acho que te deu um maior reconhecimento, né? E passa também pela questão das cadeias femininas e do vírus Zika, que são outros 2 assuntos que eu queria muito ouvir você falar sobre. O vírus Zika, eu vejo que se falou muito sobre ele, e eu digo um pouco talvez pelo meu viés, que sou uma pessoa que
sou uma jornalista que veio do jornalismo de ciência, muito pela questão das ciências duras, né? A ciência da saúde, as ciências biológicas. Qual que é o trabalho que uma antropóloga pode ajudar como que uma antropóloga pode colaborar a entender a questão do vírus Zika aqui no Brasil? A sua pergunta, Sofia, traz um verbo muito interessante sobre a ciência, né? Que é como os pesquisadores colaboram com a vida vivida. A gente talvez não faz só investigação, descoberta, ou mesmo pesquisa. Como é que a gente colabora com a vida vivida das pessoas, no caso de Zika, de uma emergência sanitária que o Brasil foi o epicentro? Então, há 10 anos atrás, em 2025, o Brasil completou 10 anos da epidemia de Zika, e nesses 10 anos, eu e um conjunto imenso de outras pesquisadoras, a gente não faz ciência sozinha, né? Isso aqui é importante a gente sempre lembrar. São muitas pessoas, é uma atividade colaborativa, e para colaborar com algo que as pessoas estejam buscando. Então, o que a antropologia fez, a antropologia faz em todo esse período? Na minha pesquisa, em particular, naquele momento em que Zika chegou no Brasil, eu tinha uma pergunta muito simples. Quem são essas mulheres? Como elas estão vivendo? Como está sendo a vida vivida delas? Então, eu escrevi um livro que se chama Zika, do Sertão Nordestino, Ameaça Global. Eu fiz um filme, um documentário que mostrava aquelas mulheres muito jovens, com, né, pasmas, com aquele mosquito que fazia parte da vida e uma nova doença em circulação. E era um momento que nós sabíamos muito pouco. Nesses 10 anos, Zika foi declarado o seu início, o seu fim em 2025 para 2026, eu comecei com um grupo de outras pesquisadoras a fazer essa pergunta: o que acontece quando se declara um fim de uma emergência sanitária para a vida vivida das pessoas afetadas por essa doença? Então, essa ideia de que a epidemia tem um começo, um meio, um fim, tal como declarado pelos poderes institucionais sobre os nossos calendários das políticas públicas, ela é ao mesmo tempo impositiva para quem foi afetado, como ela é desafiada por quem foi afetado. Então, no caso concreto de Zika, as mulheres afetadas por Zika desafiaram a ideia de que Zika teve um fim. E nesses 10 anos, com elas, na verdade foram elas que lideraram, eu só fiz aprender com elas, estar ao lado delas, Alessandra, Germana, Eire, Jéssica, Luciana, o que elas fizeram foi liderar um movimento nacional sem proporções internacionais de um reclame de reparação, de indenização pelo que fez Zika. E o Brasil, em 2025, assina a lei de Zika, que é uma das mais importantes da história do direito sanitário brasileiro, de reconhecimento de que houve um dano causado injusto às crianças afetadas, as mulheres foram deixadas de lado nesse processo, que diz muito sobre a misoginia da política brasileira, mas o reconhecimento de um dano moral com um pagamento indenizatório, com o teto da Previdência Social. Mas então, respondendo a sua pergunta, eu não deixei de estar com as mulheres de Zika, de trabalhar com elas. Nós fizemos em Alagoas, em dezembro de 2025, uma exposição etnográfica com objetos de memória sobre a epidemia, que se chamou Ainda. A provocação da palavra é um tempo que começou, que continua e que não tem tempo, não tem calendário para terminar. As políticas dizem que terminou, para a vida vivida não. Então, esse é um exemplo concreto do que pode fazer a antropologia, as ciências sociais em geral, o direito, que é quem vem fazendo provocações de garantias de direito a essas famílias, num campo de uma emergência sanitária como foi Zika. Perfeito, perfeito. Débora, você fala muito bem. Vamos lá. E sobre os presídios femininos, né? Essa é uma realidade que se fala muito sobre a questão das mães, se fala muito sobre a questão da menstruação dentro da prisão, que é o que acaba caracterizando muito, acho que é a ideia do presídio feminino, mas eu imagino que você deve ter encontrado muitos outros desafios além disso por lá. Você poderia falar um pouquinho pra gente?
Obrigada, Sofia, por dar esse espaço. O meu livro Cadeia, Relatos sobre Mulheres, acabou de ser publicado, né, uma nova versão dele, pela editora Civilização Brasileira. Então, as pessoas que estiverem nos ouvindo, se elas lerem, quiserem conversar, eu estou no Instagram, eu vou adorar ouvir os comentários. Esse livro responde muito a sua pergunta. Eu queria compreender o que era a vida vivida dentro de um presídio feminino da capital do país, no Distrito Federal, e eu queria ouvir as histórias tal como elas contadas, mas não contadas por uma pesquisadora, Sofia. Eu queria as histórias da vida vivida contadas para aquele poder interno. Então, eu fiz o que nós poderíamos chamar tanto de uma antropologia das mais clássicas, que é com a técnica da observação, sem fazer perguntas, ou mesmo um experimento. O que eu fiz foi durante 6 meses, todos os dias, eu sentava em um gabinete do núcleo de saúde do presídio, na médica, na assistente social, na psicóloga, e ouvia as dores do mundo que atravessavam as mulheres presas. Elas chegavam ali porque a cabeça doía, porque ouvia vozes, porque estava em abstinência da droga, porque tinha que entregar o filho, porque tinha saudades do fora, porque não recebia visita, porque o calendário se estendia. E aquilo ali eram, como eu digo, as dores do mundo estão ali, naquele lugar que é uma das máquinas de abandono sobre a vida. O presídio não regenera, o presídio não transforma. O que o presídio faz é uma insistência em abandonar. O presídio, ele teima, e as pessoas que estão ali dentro, elas estão teimando em viver, teimando em acreditar que uma vida fora dali espera por elas, de que os amores, a família, as visitas, os filhos não vão esquecer delas. Então as pessoas sobrevivem para continuar existindo. As pessoas sobrevivem para não serem esquecidas. Porque o dia em que elas percebem que elas foram esquecidas, esse ciclo das máquinas do abandono, e as minhas pesquisas foram sobre as unidades socioeducativas de internação para as meninas, os presídios em todos os seus regimes, foi a então Cracolândia de São Paulo, foi sobre os manicômios judiciários. Essas são instituições de um arquipélago de abandono. E quando eu fiz a pesquisa no presídio do Distrito Federal, eu não conhecia ainda a rua, eu não conhecia ainda a Cracolândia. E naquele momento, eu pensava que o presídio era a máquina do abandono, que era essa máquina para fazer aquelas pessoas serem esquecidas, para acabar com a possibilidade da individualidade, que era acabar com a vontade, com o senso de si, com uma ideia de quem você foi e quem você pode ser, até eu conhecer a rua, né? A rua do crack, a rua da multidão, do povo da rua, ela é quando essas instituições do arquipélago do abandono, elas funcionaram com tanta fúria que esse indivíduo passa a ser só ele e o que resta é a rua e ser parte de um bando. Então, esse livro, Cadeia, Relatos de Mulheres, eu também me perguntava como escrever. Então, ele foi um livro em que eu fiz tentativas de escrita diferentes das tradicionais acadêmicas, em que eu faço contos etnográficos. Então, o livro são 50 histórias que eu ouvi nos cubículos da saúde do presídio da capital do país. Certo. Então, pelo que você está me falando, são muitas pessoas que já foram abandonadas 2 vezes, né? A primeira vez na rua e a segunda vez nos presídios, né? Então realmente algo bastante impactante. Outra forma de abandono que eu acho com qual você já trabalhou seria com relação aos manicômios judiciários, né? Que esse chegou a virar documentário, se eu não me engano, A Casa dos Mortos. Você concorda com o que eu acabei de falar? Isso realmente também é uma forma de abandono ou é algo pior? Não tenho dúvida, não, é pior, né? É difícil a gente classificar o pior, né, Sofia, quando a gente está falando de instituições de desumanização. E aqui eu quero expressar toda a minha solidariedade, todo o meu amor pelas pessoas que foram vítimas de crimes brutais,
e que buscam justiça. Qualquer conversa sobre reparação no campo criminal tem que ter a vítima no centro da sua conversa. E é exatamente por pensar na vítima que nós temos que pensar seriamente que instituições de correção, que instituições de promoção da justiça são eficientes para a transformação de uma vida coletiva, inclusive de prevenção para as novas gerações, para as novas pessoas. O presídio, o manicômio judiciário, uma unidade socioeducativa de internação, elas são espaços abandonadores e de formação de maior desamparo ainda. E as pessoas, diante do desamparo, elas não têm como mostrar o melhor delas. Elas vão estar cada vez com mais raiva, mais assustadas, mais violentas. Então, não é que há uma violência intrínseca, uma maldade intrínseca, mas o desamparo nos deixa à margem de uma vida possível de cuidado e de relações. Mas os manicômios judiciários, que são chamados os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, ela na história da psiquiatria, com Michel Foucault, histórias que nós temos aí alguns séculos, elas vão mostrar a sobreposição de poderes muito brutais contra as pessoas, que é o poder da domesticação psiquiátrica, o poder do controle pela cela do sistema prisional e a estratégia da apartação, que é separar esse indivíduo do mundo, da família, do mundo vivido. Mas os manicômios judiciários têm mais, porque esse é o espaço em que nós temos medo. Nós imaginamos os habitantes dos manicômios judiciários como os psicopatas, os assassinos em série. É verdade que eles existem, mas eles não são a realidade do sistema manicômio prisional, dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. A massa dessa população são pessoas em sofrimento mental importante, que em algum momento da vida tem um evento, uma ausência de tratamento, um desamparo na assistência psiquiátrica e comete, me permita usar essa palavra, porque essa é a realidade do sistema prisional, um mal feito. Se é roubar uma bicicleta, é bater em alguém, não é crime contra a vida, como se pode imaginar no sentido de um homicídio, um latrocínio. Essa não é a realidade dos manicômios judiciários. Eu fiz um censo com um conjunto de outras pessoas em todo o país. O que nós encontramos são pessoas muito vulneráveis, em desassistência psiquiátrica, pessoas muito pobres, pessoas negras. Eu contei nas mãos os loucos infratores brancos com nível superior no Brasil. Então, aqui a nossa pergunta: não há nenhuma outra instituição do sistema prisional em que escancare a sua seletividade racial, de classe, que não sejam os manicômios judiciários, ali é evidente. Então, no filme A Casa dos Mortos, cujo título é um título agressivo, Sofia, que eu não poderia ter dado sobre esses espaços, mas ele vem de um próprio interno, o Bubu, um poeta dentro da casa. Ele havia lido Dostoiévski, em História de um Presídio na Sibéria, e ele diz: isso aqui é a Casa dos Mortos. É onde se morre sem as batidas de sino. Então ele escreve um poema. E quando ele me entrega o poema, disse: o filme está aqui, isso aqui é o roteiro, e eu tenho que olhar para essa vida aqui dentro com esse poema que Bubu me entrega. Então, o filme está disponível, as pessoas encontram nas redes, e nos meses longos que eu permaneci no manicômio judiciário de Salvador, e aqui não há nenhuma romantização, eu cumpri as regras que a administração me dizia, nunca me aconteceu nada. E eu não estou dizendo que não poderia ter acontecido. Poderia por uma desregulação, por um surto de alguém. Mas não me aconteceu, como nunca me aconteceu nada numa unidade socioeducativa de internação. Como nunca me aconteceu nada na Rua do Crack. Como nunca me aconteceu nada no presídio feminino. Eu repito, aqui não é nenhum ato de heroísmo. Eu nunca me arrisquei, nunca descumpri as regras da vigilância, das agentes, da polícia, de onde eu estava. Mas eu também tentei me apresentar e me aproximar genuinamente das pessoas. Eu e você, como todas as pessoas que nos escutam, nós sabemos quando alguém se aproxima de nós com afetos positivos ou pelo medo.
Quando alguém se aproxima de nós por um encontro genuíno, se aproxima de nós com uma curiosidade estranha, mórbida. As pessoas sabem isso. E quanto mais tempo alguém vive num presídio, mais ela sabe observar quem está por ali passando. Então, esses 10 anos em que fiz pesquisa nas instituições do arquipélago punitivo, eu fiz vínculos, eu fiz afetos entre as trabalhadoras, entre as pessoas que viviam, e coisas importantes aprendi dali, né? E talvez uma muito importante é sobre como imaginar a dor do outro no seu espectro de sofrimento. E como eu digo, a anterioridade para a nossa conversa é a vítima das violências, a vítima dos crimes, porém depois todas nós, porque essas pessoas vão voltar, essas pessoas vão fazer parte da vida comum. E a pergunta de todas nós é: como nós podemos fazer esse retorno pacífico, esse retorno possível de ser vivido, que não seja por uma aposta, uma falsa aposta, na apartação, no confinamento temporário, como forma de solução, né? Ou na vingança. Perfeito, Débora. Todos esses assuntos que a gente tratou aqui, a gente já passou, então, pelos manicômios judiciários, a gente já passou pelos presídios, já passamos pelo aborto, já passamos pela Zika. Todos esses são assuntos, talvez só o Zika um pouco menos, mas que tem uma questão muito forte política, né? Um apelo muito forte político. A Zika, eu diria que não é tão polarizadora, apesar de que, obviamente, existe uma questão política sobre como são tratadas as pessoas, né? Mas não tem essa polarização que os outros assuntos acabam causando. Como é para você, como pesquisadora, trabalhar com assuntos que inflamam tanto os ânimos das pessoas? Sobre a sua pergunta, o que une essas coisas, né? O que elas têm quase em comum? A moral é uma delas, né? Essa controvérsia moral, mas talvez mais de fundo ainda, e aí é onde Zika volta como parte desse mosaico, é que nós estamos falando de desigualdade de poder, nós estamos falando de o que o poder é capaz de fazer com a vida das pessoas, mas também como é que as pessoas atravessadas por esse poder, elas resistem, subvertem, recriam a vida. E aí eu começo por Zika, que talvez é o mais difícil de entender nesse mosaico. Essas mulheres, elas foram esquecidas. Essas mulheres, depois que a epidemia foi decretada o seu fim, elas desapareceram do nosso imaginário e da nossa imaginação pública. E elas se refizeram. Algumas, sem nenhum romantismo aqui, elas se refizeram com muita dor. Muitas com medicamentos, muitas com abandono, muitas com vítimas de violência, criando seus filhos sozinhas, mas elas se refizeram. Então elas mostram com muita força o que é capaz de fazer o poder das instituições, quando decreta fim de uma emergência, mas o que é também o poder do cuidado, o poder de imaginar novas formas de viver e da subversão desse poder vertical de determinar sobre a vida das pessoas. Por exemplo, quando você vai ser esquecida, lembrado, quando uma situação de emergência sanitária termina. Assim é no aborto. No aborto, nós estamos falando de mulheres muito comuns, talvez muito parecidas às mulheres de Zika, que em algum momento da vida, essa mulher solitária, Sofia, ela conta com outras mulheres da sua rede. Né? As mulheres, elas compartilham com as mães, com as irmãs, com as tias, com as amigas, que vão fazer um aborto, e aí elas vão encontrar uma rede de apoio. Mas são essas mulheres, no miudinho do vivido, que elas tomam uma decisão soberana sobre si, de dizer: eu vou desafiar o poder criminal, o poder do castigo, o poder de decidir a minha própria vida, porque ter ou não ter filhos é uma decisão sobre a eternidade da existência, ter um filho. Você não vai ter outro lugar que não ser uma mãe, ter sido uma mãe, ou ter um filho do qual você não materna. E ela diz: eu vou decidir. E essa mulher comum, que vai ao templo, que vai à igreja, que tem filhos, que trabalha, ela atravessa uma fronteira muito perigosa, que é a fronteira da clandestinidade, do risco, e diz: mas eu vou decidir a minha vida, eu vou subverter esse poder que me condena
a uma maternidade compulsória, me ameaça de prisão, de uma destruição da vida, com tudo que nós falamos do sistema prisional. Esse mesmo marco de compreensão eu consigo ver dentro da cadeia, quando uma menina de 13 anos ela é colocada dentro de uma cela, numa unidade de internação, e ela vai acreditar no calendário que ela põe na parede de que ela vai ter visita aos sábados, que ela ainda vai para a escola, que ela em algum momento vai ter um saidão e que ela vai poder ter uma vida que não seja o que está impresso nas paredes de uma cadeia de menina, que é ou o cemitério ou a cadeia. Então, é um exercício muito intenso de resistir aos poderes, retirando de si do encontro com outras, porque a gente nunca faz isso sozinha, né? A gente faz isso no encontro com as outras, de que você vai subverter a sentença e de alguma maneira vai poder escolher. Perfeito. Olha, Débora, muito obrigada. Eram essas as perguntas que eu tinha para você. Deixo aqui aberto para se você tiver qualquer coisa que eu não tenha perguntado que você acha importante compartilhar com o nosso público, fique à vontade. Não, super obrigada a você, parabéns pelo trabalho de vocês. E a quem nos ouvir, eu estou sempre ali no Instagram, então passar por ali, a gente conversa. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a honra de poder conversar aqui com você. Vou te tirar rapidinho da tela só para encerrar aqui o programa. Agradeço aqui a todo mundo que acompanhou a nossa conversa até o fim. Deixem seus comentários o que vocês acharam aqui embaixo. E também fiquem à vontade para deixar sugestões de pessoas ou temas que vocês acham que poderiam ser abordados aqui no Microscópio. Muito obrigada e tchau, tchau!